Programa Um Novo Olhar. Estamos começando mais um programa, Um Novo Olhar. Sempre um prazer ter a sua audiência. Muito obrigada por estar conosco. O tema do programa de hoje é sobre elogio. Você sabe receber um elogio? Ou você é aquela pessoa que quando recebe um elogio fica toda envergonhada, fala, não, é assim mesmo, não precisa. Vamos entender melhor sobre o poder do elogio, o que ele faz com a gente, como melhora a nossa autoestima. E no programa de hoje, como convidada aqui, eu tenho a minha parceira de trabalho, Alexandra Grassini, para a gente conversar sobre esse tema. Tudo bem, Ale? Boa tarde, uma alegria imensa em estar aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que parece que é tão fácil, né, na nossa vida, o elogio. Então a gente vai entender um pouco mais sobre como é receber e fazer elogios também. Muito bem, então, começando o programa de hoje, a gente sempre agradece as perguntas que vocês enviam, que a partir dessas perguntas a gente faz o nosso programa, mas eu já quero começar, Ale, como é que você, Alexandra, você se sente quando você recebe um elogio? Porque eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Quando eu recebia elogio, eu era daquele time que falava, não, são seus olhos, não. Aí depois que eu aprendi, vocês vão aprender aqui também, como é que recebe de verdade um elogio, agora eu falo, muito obrigada, agora é diferente. Como que é para você, Ale? Como você se sente quando alguém te elogia? Olha, Michele, da mesma forma, né? Tem sido um aprendizado. Então, aprender a receber elogio, né? Porque o que a gente ouve desde criança, né? Às vezes a pessoa elogia, fala, nossa, como você tá bonita hoje. A pessoa brinca, hoje eu tomei banho. Hoje eu, né, como a sua blusa é bonita. E você fala, paguei R$ 5. Então, a gente tem algumas falas que a gente vai ouvindo durante a vida, né? Que parece que receber elogio é como se a gente levasse a gente para um lugar de arrogância, um lugar, né, meio estranho. E, na verdade, para mim hoje, né, cada dia um aprendizado, hoje eu fico bem atenta no que eu estou sentindo e eu digo muito obrigada, né? Mas eu admito que foi uma vida inteira, né, vindo com a brincadeira, que receber hoje eu estou no aprendizado, mas hoje eu respiro, olho para a pessoa, se a pessoa elogia minha roupa ou elogia um trabalho, algo que eu fiz, e digo muito obrigada. Excelente, eu também aprendi agora a receber, porque é isso mesmo, né? Como você falou, Ale, nós não fomos acostumados a isso, e a hora que a gente começa de verdade a receber esse elogio, né? Integrar e receber de verdade, né? Coração aberto, isso melhora também a autoestima e é uma coisa que a gente precisa, de fato, praticar. E agora a gente tem uma pergunta do Marcos Vinícius, ele é de Porto Alegre, e ele pergunta o seguinte, por que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar elogios? Por que será, Lê? Então, como a gente já falou aqui, né, podem ser por vários motivos, né? Às vezes a pessoa pode ter medo de inveja, pensar assim, puxa, se eu começar a aceitar elogios, será que, né, eu vou passar por situações de inveja? Aí, às vezes, pode ser, como eu falei um pouquinho da questão da arrogância, né, uma crença de humildade, que para ser humilde, você tem que sempre, né, ali meio que rejeitar o elogio. Então, na hora que você está aceitando o elogio, você meio que vem com a brincadeira, porque a gente aprende bastante aqui no Evoluir que o quê? Que muitas vezes, quando a gente faz uma brincadeira, é um mecanismo de defesa nosso. A gente está se defendendo, a gente, né, não tem aquela brincadeira, o riso nervoso. Então, a gente brinca muito aqui. Às vezes, a pessoa está dando uma risada, mas ela não está dando uma risada de alegria, ela pode sim dar uma risada de nervoso, né? Então, e também, às vezes, uma pessoa que durante a vida toda ela foi tão criticada que ela tem a autoestima ali, né, um pouco baixa, um pouco machucada. Então, quando a pessoa vem e dá um elogio para ela, é algo diferente. É como se o cérebro falasse, nossa, que informação é essa que eu estou recebendo, né?
Então, são vários motivos. E é lógico, receber um elogio é muito bom, né? Quando a gente recebe um elogio de forma genuína, a gente vai contar um pouquinho como é que a gente trabalha isso nas empresas. Sim, porque a gente pode olhar e a gente tem um outro nome até, que a gente trabalha nas empresas, a gente vai falar como é que a gente faz. É verdade. Inclusive, esse tema, né, hoje ele foi especial. Hoje a gente estava num treinamento também de uma empresa e o tema foi esse, né? Como elogiar, um elogiando o outro, apreciando o outro. A gente vai falar sobre isso também, esse poder da apreciação. E como a Ale falou, né, a gente acaba tendo muita dificuldade mesmo de receber um elogio que muitas vezes pode ser um sinal de vaidade, que confundem, né, que aquela pessoa tá se achando, né, como a gente costuma falar. E é isso que a gente precisa começar agora a ressignificar um pouco, né? Tanto fazer o elogio, né, apreciar alguém, elogiar alguém, né, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, como também receber o elogio. Então, é um caminho aí, um aprendizado para a gente, o quanto vai fazendo bem para a nossa autoestima. Muito bem. Olha, tem uma pergunta legal aqui da Juliana, ela é de Belém, lá do Pará. E ela pergunta pra gente, para mim e para você, Ale. Você lembra de algum elogio que marcou a sua vida? O que ele significou para você? Olha, estou tentando puxar aqui na memória um elogio, mas já teve algumas apreciações, Juliana, que nós fizemos aqui no Instituto Evoluir, uma vez uma roda de apreciação, inclusive foi a Alexandra que fez essa apreciação para mim. Ela trouxe, né, o quanto era importante eu ter essa parceria com ela. Então, isso são coisas que me deixam muito agradecida, porque ela reforçou, né, os meus pontos fortes, as minhas qualidades, o quanto eu sou pontual, que ela sabe que eu sou super chata com o negócio de horário, né, pontualidade. Então, ela reforçou isso, apreciou minha pontualidade, meu profissionalismo, o comprometimento que eu tenho com as coisas, e aquilo aqueceu o meu coração. E aí foi um momento assim que a gente estava, né, fazendo ali no treinamento, e de repente veio, sabe quando você não está esperando? Então aquilo me marcou. Eu sou muito agradecida por ter recebido esse elogio também da Alexandra. Foi isso que me marcou. E para você, Ale, teve algum aí que marcou sua vida? O que significou para você? A Juliana, né, que está fazendo essa pergunta lá de Belém, né? Então, como a Michele falou, a gente, muitas vezes a gente faz essa apreciação também, né? E no trabalho isso é super importante, né? Quando a gente faz treinamentos, e também, gente, vai parecer que é marmelada, mas não é, mas é um também, que num trabalho com a Michele, né, reforçou também meus pontos fortes e disse assim o quanto que era importante, né, ter a minha presença junto, né, sentir essa parceria, né, e essa entrega na nossa junto, né, quando a gente faz um trabalho junto, e isso me fortaleceu bastante. Então isso deixa o coração quentinho e me marcou, porque foi numa época da pandemia em que a gente estava fazendo muito trabalho online. Então, gente, tinha dia na pandemia que, por conta da saúde mental, a gente não tinha nem tempo de respirar. Então, era um trabalho atrás do outro. E num dia, na facilitação de uma das empresas, a gente tinha que fazer entre a gente, né, para aplicar ali para os colaboradores. E aí a Michele fez essa apreciação comigo, então deixou com o meu coração quentinho, né, e é muito bom mesmo, né, e aí, isso é tão legal, gente, porque assim, o que a gente está trazendo aqui também, o quanto que isso reforça, traz conexão numa relação. Por isso que a gente faz isso, quando a gente dá treinamento, faz treinamentos, né, para as empresas, esse é um dos recursos que a gente utiliza, né, de um apreciar o outro. Então, um aprecia o outro, e aí a conexão verdadeira, genuína, vai fortalecendo o time, e as pessoas vão ficando mais próximas, assim como eu e a Michele, né? O pessoal até brinca, né? Ó, lá vem as duas, porque a gente realmente é muito próximo. É verdade. Inclusive, teve um dia que até quase com a mesma roupa a gente estava, gente. A mesma blusa, camisa, às vezes parecia um parzinho de vaso, né? Então,
ter uma conexão. É muito legal mesmo essa parceria. E aproveitando, né, já que a gente está falando aí de fortalecer também os relacionamentos, chegou uma pergunta aqui do Rafael de Curitiba, lá do Paraná, e ele faz a seguinte pergunta: a apreciação genuína pode fortalecer relacionamentos e de que maneira? Então, um pouco disso, né, do que a gente está falando, assim, quando você faz essa apreciação verdadeira, genuína, que você olha nos olhos da outra pessoa e fala, olha, eu te agradeço por isso, isso e isso, por ter acontecido aquilo, né? Naquele momento você me ajudou, naquele momento você estava comigo, ou eu agradeço o seu trabalho, você ter feito tal e tal coisa. Isso, gente, fortalece muito as relações. É como a Lê falou, a gente leva muito isso para as empresas também. E é bom, né? Vamos combinar, gente. Às vezes você está lá num dia que tá aquele dia difícil e de repente alguém chega para você e te dá um bom dia. Eu falo, nossa, como você tá bonita hoje. Isso não muda seu dia? Para mim, muda a energia na hora, né? Então, fortalece ali aquele relacionamento com aquela pessoa. Às vezes você nem tem tanta proximidade com aquela pessoa, mas você recebe um elogio, poxa, você já cria um laço ali com ela, né? De gratidão. Então, na minha opinião, fortalece, sim, bastante os relacionamentos, a lei para você. Ai, com certeza, né, Michele? Isso vai criando, sim, uma conexão genuína, porque o hábito, às vezes, de ver só, sabe aquela brincadeira, né, de ver o lençol branco, quando você olha o lençol branco e enxerga só o ponto escuro no meio, né, você começa a enxergar o positivo. E numa relação, às vezes, vira um hábito só reclamar do que o outro faz, né? Às vezes em casa, marido e mulher, às vezes mães e pais com filhos, né, ficam assim numa preocupação de, claro, é por amor, é de orientar, para que aquela criança, aquele adolescente cuide do seu espaço, do seu quarto, dos seus afazeres. Às vezes, né, a gente sem perceber, a gente vai para um lugar de sempre estar ressaltando o que é negativo, tipo, você nunca faz nada mesmo, você nunca lava a louça, ou você nunca ajuda, né? E numa relação de trabalho, às vezes vai gerando a falta de confiança, né? Porque em vez de delegar, de passar para o outro, né? Então vai gerando uma falta de confiança, porque parece que está sempre vendo o que o outro faz de errado. E quando vem um elogio de algo e a gente sempre fala, né? Um elogio genuíno é a partir de uma coisa que a pessoa fez. E, né? Então, você está ali, um colega de trabalho foi rápido com você, falou, nossa, obrigada. Como você foi rápido nisso que eu te pedi? Você me atendeu, né, de uma forma rápida, eu me senti vista, que bom, muito obrigada. Então, na hora que você elogia, aí a outra pessoa já se sente bem. E aí a gente está falando, né, gente, aqui, né, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, né, o que a gente está falando? De um campo de energia, né? Que também é como a alma, o espírito da pessoa vai recebendo também. Então, a vibração passa a ser diferente. Ao passo que a hora que a gente fica ali, às vezes, fixado só na crítica, também a vibração é outra, pode ser uma vibração mais pesada. Você já entrou num ambiente que você fala, nossa, o que aconteceu aqui? Então, o elogio ajuda muito nisso também. Você sabe que agora você me fez lembrar, Alexandre, das minhas primeiras semanas de casada, gente, porque assim, quando você casa, tem todo, né, um processo de você se adaptar ao jeito daquela pessoa, a forma como aquela pessoa faz. E eu admito para vocês que eu não sou, assim, muito boa na cozinha. Cozinhar não é muito meu ponto forte, tá? Não tá na lista dos meus pontos fortes cozinhar. E quando eu casei, a minha sogra, ela é uma cozinheira de mão cheia, então, né, o meu marido, ele estava acostumado com comidas maravilhosas, deliciosas, e aí quando a gente casa, eu falei, nossa, agora eu vou ter que aprender, e ele também faz, hoje ele até cozinha mais do que eu, mas no começo, gente, e era só crítica, era só reclamação. Aí eu lembro que depois quando você começa a praticar mais, a treinar, depois de algumas semanas, teve um dia, ele chegou e falou, nossa, o
que comida boa que você fez hoje. Aí você leva até um susto, né? Você fala, ué, você só estava me criticando e de repente está me elogiando e mudou. Porque aí foi sincero, foi verdadeiro. Ele criticava bastante no começo ali de casado, até pegar o jeito da coisa. Foi difícil, mas aí nesse dia que ele fez esse elogio, parece que algo mudou, assim, virou uma chave. Aí é tão interessante essa questão do elogio, porque parece que te dá uma outra energia. Aí eu comecei a fazer as coisas com mais prazer. Olha só, né? Às vezes você está fazendo aquela coisa de por uma obrigação e a pessoa só te critica, de repente você muda, você começa a elogiar, vai dando mais prazer para a pessoa fazer, a pessoa vai fazendo de outro jeito para receber um pouco mais também de elogio. Então, a apreciação realmente ela tem um poder aí muito interessante, viu? Vamos começar a elogiar mais e criticar menos, né? Fazer esse exercício aí de elogiar, apreciar mais as coisas, como a Lê falou, apreciar mais a vida. De repente você está num restaurante, está numa padaria, alguém te atendeu de uma forma gentil, elogia, aprecia aquele atendimento, aprecia aquela comida, se você está no restaurante e gostou da comida. São hábitos que a gente vai colocando no nosso dia a dia e que faz toda a diferença. Faz a diferença para você e faz a diferença para quem está recebendo também aquele elogio. Muito bom. Vou fazer uma pausa aqui para a gente reforçar também a nossa parceria. Então, eu quero, né, para quem ainda não conhece o Instituto Evoluir, convidamos a todos a conhecer. Estamos na rua Fernandes Pinheiro, número 295, é pertinho do metrô Tatuapé. Então, venha conhecer, estamos abertos de segunda a sábado. Vem assistir uma constelação, vem passar por um acolhimento, né? Faz uma sessão experimental também com um dos nossos terapeutas, vem conversar sobre constelação. Se você está com dúvida, entre em contato com a gente vai sanar suas dúvidas sobre constelação familiar e todos os serviços que o Instituto oferece. E lembrando que todo mundo que faz parte do Clube Amigos da Boa Nova tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. É só entrar lá no site institutoevoluir.com.br, você vai conhecer todas as opções e ficar por dentro também da nossa programação. E também a gente sempre pede para reforçar, para que essa programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova continue no ar, a gente conta com a sua colaboração. Então, você pode fazer também uma contribuição financeira de uma forma espontânea, com qualquer valor, através do Pix, que é o número 11 97 261 0272. Ou, se você preferir, entra no site feal.colabore.org, que lá você vai ter todas as informações para se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E aí você vai ter todos os descontos e tem muita coisa legal para quem também é sócio. Muito bem, seguindo aqui, temos uma pergunta de Salvador, da Camila de Salvador, Bahia. Que ela pergunta, olha, uma boa pergunta, hein, Alexandra? Qual a diferença entre um elogio superficial e um elogio verdadeiro? Ai, ai, ai. Olha, então, esse elogio superficial é o que a gente estava falando aqui, né? Quando a gente faz a apreciação de forma verdadeira, né? A partir de um fato. Um elogio superficial é aquele que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas é tão legal estar perto de você, né? Então, às vezes, você não está falando aquilo de coração. E, de novo, né? A diferença, você pode estar falando aquilo de coração ou não. Quando não é de coração, a pessoa sente. Sabe aquela questão da energia? Chega ali, aí a pessoa fala, que estranho, né? Que estranho, né? Porque, às vezes, tem gente que tem o hábito de elogiar por elogiar. Mas ela não está fazendo aquilo de forma verdadeira e consciente. Ela está fazendo porque é um hábito, né? Ela acha que elogiar é um jeito dela se aproximar das pessoas, ela acha que elogiar é um caminho para abrir portas, mas aí também fica uma coisa, sabe o que eles falam hoje, né? Parece uma fake news, né? E aí tem aquela pessoa que chega que é um exagero, e aí você já vai vendo
né? O que é que você está sentindo? E um elogio genuíno, verdadeiro, é aquele que você fala de coração, e é aquele que a gente gosta muito daquele que você fala a partir de algo que a pessoa fez, que é o que a gente chama de apreciação. É quando você fala, puxa, esse bolo que você fez está tão gostoso, né? Então aí você está elogiando a pessoa a partir de um fato real, algo que aconteceu. E aquilo toca mais, porque aí a pessoa olha e fala, puxa, eu me esforcei tanto, né? Tanto, eu fui para a cozinha, fiquei horas ali fazendo aquele bolo, e a Michelle elogiou o bolo. Então, aquilo toca a pessoa no coração. Então, quando você for fazer um elogio, reserva um tempo, não faz corrido, não fala de qualquer jeito. É um filho, né? Um companheiro, uma companheira, um colega de trabalho, olha para a pessoa e fala muito obrigada, né, por você ter feito isso para mim, por você ter me ajudado, ou por você ter me escutado, né? A gente fala bastante de comunicação não violenta aqui, Michelle fala bastante, que às vezes a pessoa só quer ser o quê? Escutada. Então alguém te escutou, agradece. E aí é esse o elogio verdadeiro. Exatamente, exatamente, também concordo, porque a gente sente, né, gente, a vibração, também a energia da pessoa, você vai sentir quando está sendo de verdade ou não, né, a gente consegue sentir, e isso que a Ale falou é super importante, como eu falei, né, hoje a gente fez essa parte do elogio nesse treinamento para a empresa, e é incrível de ver como as pessoas se emocionam, as pessoas ficam emocionadas, né? Teve gente que até chora, assim, a hora que a pessoa vai lá e olha no olho da pessoa e fala, puxa, olha, eu te aprecio por isso, muito obrigada. Quando eu entrei aqui na empresa, você me ajudou, você fez isso. E a gente percebeu que as pessoas ficavam mesmo emocionadas e a gente via que isso era do coração, era de verdade. Muito legal, que delícia, né, fazer esse programa, Léo. O tempo passou rápido, vou dar aí um minutinho para suas considerações finais, se você tem alguma dica também, Ale, para a gente finalizar e já apreciando a sua participação nesse programa, sempre muito bom estarmos juntas, Ale, obrigada. Obrigada, Michelle. Eu acho que uma consideração final é lembrar do excesso, né? A dose. Né? Então, qual que é a diferença entre o veneno e o remédio? É a dose. Então, é a gente saber fazer o elogio no momento certo, na dose certa. E vou deixar aqui um documentário, acho que são 3 ou 4 capítulos, que acabou de estrear na plataforma de streaming, que chama Chef's Table. Então, é chefe de cozinha, e conta ali a história de 3 ou 4 chefes de cozinha que alcançaram a fama e eram muito elogiados. E aí o que é bom do documentário é que eles vão mostrando também ali alguns deles o momento do fracasso, as coisas que deram errado, né? E aí eles que estavam acostumados àquele excesso de elogios tiveram que lidar também com a dor, né, das críticas, né, de tudo que foi acontecendo na carreira deles. Então, é uma série, é autobiográfica, mas que me tocou muito. E como já a gente falou de cozinha, para quem gosta de assistir documentário ali de cozinha, dá fome. Então, já vai com alguma coisa para beliscar, porque você vai sentir fome ao assistir o documentário. Tem pratos maravilhosos e lembrar sempre de Jesus, né, no nosso coração, que aí traz essa harmonia e essa conexão verdadeira. Muito legal, muito bom. Então, também apreciando a toda a equipe da FEAL que nos ajuda sempre. Obrigada, Thaís, a toda a equipe técnica, Jefferson, Rogério, todos que estão aí atrás da telinha. Uma apreciação para vocês também que fazem esse programa acontecer. Um beijo e até o próximo programa. Você acompanhou Um Novo Olhar.